O plano estratégico apresentado na passada semana pelo Grupo SATA deixa-nos extremamente preocupados pela situação a que chegou uma empresa que presta um imprescindível serviço público regional. A SATA vive hoje um momento muito difícil. Os seus trabalhadores enfrentam o futuro com grande apreensão e com incerteza no horizonte. Tendo vivido numa situação de monopólio ao longo da sua história, o Grupo SATA apresenta hoje um déficit alarmante por via de políticas erradas, de más opções impostas pelo Governo regional e por via dos atrasos de pagamento por parte deste Governo. Os açorianos podem queixar-se dos governantes que trouxeram a SATA até aqui, mas estes governantes não podem queixar-se. Vasco Cordeiro foi secretário da Economia e responsável direto pela tutela da empresa até o final de 2012. Agora é presidente do Governo Regional. Vítor Fraga foi escolhido por Vasco Cordeiro para administrador e depois para governante. A situação financeira que a SATA vive hoje é essencialmente responsabilidade de ambos e das opções que tomaram nos últimos anos. Se não vejamos, segundo a própria SATA, em 2012, e cito a página 8 do Plano Estratégico que está na posse do Governo e do Conselho de Administração, na sua versão de 251 páginas e não na versão de 40 e tal páginas, dizia, e cito, nesta versão, na página 8, refere o início do desequilíbrio financeiro da SATA Air Açores com o agravamento da dívida do Governo Regional dos Açores para 35 milhões de euros, quando em 2011 eram 22. Fim de citação. E atenção, esta última parte que refere o agravamento da dívida do Governo Regional de 22 milhões para 35 milhões, esta última parte não está no documento que foi entregue aos seus deputados. É interessante. Mas está no documento base do Grupo SATA. Atualmente, o Grupo SATA não gera cash flow para o cumprimento das suas responsabilidades de curto prazo. Continuo citando. Desta forma, a solução tem consistido na contratação de dívida bancária adicional de curto prazo para o cumprimento de responsabilidades correntes, vencimentos e pagamentos a fornecedores, com condições de financiamento cada vez mais penalizadoras da função financeira. Além do agravamento, continuo a citar, além do agravamento da função financeira e das condições de financiamento, o volume de dívida do Grupo SATA é de tal forma elevado face às perspectivas de sustentabilidade que existe, a curto prazo, o risco efetivo de as entidades bancárias não continuarem a renovar as linhas de curto prazo existentes. Fim de citação. A SATA, uma das joias da coroa da economia açoriana, foi posta em causa por Vasco Cordeiro, Vítor Fraga e Sérgio Ávila. Estes governantes, que trouxeram a SATA até aqui, julgam agora poder apresentar-se aos açorianos como salvadores, provavelmente confiantes de que vão conseguir esconder o seu papel não de salvadores, mas de carrascos desta empresa. Estes governantes vão obrigar a SATA, até 2020, a pagar mais de 8 milhões de euros só de juros das dívidas que não pagam. Estes governantes, que dizem que querem salvar a SATA, são os mesmos que mandaram comprar mais aviões Bombardier dos que necessários e que agora, aflitos, colocam a possibilidade de vender um desses aviões no final do primeiro semestre deste ano. E é ainda mais grave ter omitido esta informação ao Parlamento Regional, como se pode confirmar pela página 29 do documento não distribuído. Mas, senhoras e senhores, não há melhor prova da falta de competência e do sentido de Estado destes governantes do que a forma como o próprio plano foi apresentado. Vejamos. A SATA diz no seu plano, e cito, para efeitos do Business Plan 2015-2020, na vertente de transporte aéreo interilhas, assume-se a manutenção de todos os pressupostos operacionais requeridos pelo contrato de concessão 2009-2014, tarifa, frequência, limite de déficit de exploração, entre outros, bem como uma remuneração de capital de 6,5%. Continuo a citar, desta forma, a fixação de obrigações de serviço público com um enquadramento diferente do que vigorou no período 2009-2014
implicará, diz a SATA, a revisão do presente Business Plan, tendo como pressupostos a manutenção das suas determinações fundamentais. Fim de citação. Ou seja, o Presidente do Governo Regional e o Secretário do Turismo mandaram a SATA fazer um plano estratégico com base em obrigações de serviço público regionais que, sabem bem, vão ser alteradas dentro de poucos meses. Não há melhor prova de que este é verdadeiramente um plano feito para disfarçar os problemas do passado, condicionando desde já o futuro. De 2009 a 2013, verifica-se um aumento da dívida a receber do Governo Regional dos Açores por conta do auxílio financeiro previsto no contrato de concessão de serviços aéreos regulares no interior da região autónoma dos Açores. No ano de 2014, estima-se que a dívida do Governo Regional seja agravada em 11 milhões face ao dezembro de 2013. Fim de citação. Curiosamente, o Governo Regional não disse aos deputados regionais aquilo que a própria SATA reconhece como uma das poucas coisas boas que lhe aconteceu nos últimos anos. E cito de novo o documento de 251 páginas. Aquilo que a SATA diz. E o que é que foi uma das poucas coisas boas que aconteceu? Foi uma redução contínua da dívida a receber da Direção Regional do Tesouro por conta dos voos regulares e reencaminhamentos abrangidos pelo subsídio ao preço do bilhete entre o continente e a região autónoma dos Açores e entre o Funchal e Ponta Delgada. Fim de citação. O retrato da realidade financeira da SATA é, na verdade, uma história triste. Desde 2009 que se tem assistido a um forte aumento dos financiamentos obtidos, o que tem um impacto natural no aumento dos juros suportados, com especial destaque para o aumento de 2,3 milhões de euros com financiamentos bancários de 2012 para 2013, sendo este efeito agravado na estimativa para dezembro de 2014. Continuo citando o documento que não foi distribuído. A dívida associada a financiamentos bancários e, consequentemente, o peso da função financeira tem aumentado de forma significativa desde 2009, a qual decorre essencialmente do aumento da dívida a receber do Governo Regional dos Açores. Continuo citando. Em 2013, o grupo necessitaria de pelo menos 15 anos de operação para liquidar as suas obrigações financeiras presentes. E cito ainda. Linhas de financiamento de curto prazo utilizadas pelo Grupo SATA de cerca de 85 milhões em 31 de dezembro de 2013 encontravam-se no limite do total contratado. E ainda, continuando a citar o documento que não foi distribuído, o free cash flow estimado para 2014 não é suficiente para liquidar os compromissos com o serviço da dívida exigíveis a curto prazo. E o desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Económica e Financeira é crítico para a sustentabilidade e sobrevivência do Grupo SATA e para o normal curso das suas operações. Cito ainda, atualmente o Grupo SATA não entra em incumprimento porque tem recorrido ao crédito bancário para fazer face às suas responsabilidades correntes e imediatas. E ainda, atualmente o Grupo SATA não gera cash flow para o cumprimento das suas responsabilidades a curto prazo. E também ainda outra citação do documento não distribuído. Desta forma, a solução tem consistido na contratação de dívida bancária adicional de curto prazo para o cumprimento de responsabilidades correntes, vencimentos, pagamentos e fornecedores, com condições de financiamento cada vez mais penalizadoras da função financeira. E termino esta fase de citações com o seguinte, também no documento não distribuído. Além do agravamento da função financeira e das condições de financiamento, o volume de dívida do Grupo SATA é de tal forma elevado face às perspectivas de sustentabilidade que existe o risco efetivo de, a curto prazo, as entidades bancárias não continuarem a renovar as linhas de curto prazo existentes. Senhoras e senhores, tudo o que acabei de afirmar não é uma invenção do PSD Açores. É o retrato que a própria SATA faz sobre a forma como foi governada por Vasco Cordeiro e Vítor Fraga. Atente-se no seguinte, conforme se pode verificar na página 102 do documento que o Governo não queria que se conhecesse. A dívida do Governo Regional referente ao contrato Interilhas ascende a 51 milhões de euros. A dívida do Governo Regional referente a juros suportados por dívida vencida e não debitada até 31 de dezembro de 2014 ascende a 7 milhões. A dívida do Governo Regional estimada por via de juros a suportar de 2015 a 2020, relativamente ao acumulado até aqui, ascende a 8 milhões de euros. A dívida do Governo Regional respeitante ao contrato de gestão de aeródromos ascende a 9 milhões de euros.
E a dívida do Governo Regional por serviços prestados no âmbito do Serviço Regional de Saúde ascende a 2 milhões de euros. Concluindo, as responsabilidades do Governo Regional perante a SATA ascendem a 77 milhões de euros. Este é um retrato que devia fazer os governantes pensar no que andam a fazer com as empresas públicas da nossa região. Todos estes atuais problemas têm em comum os mesmos protagonistas: o atual Presidente do Governo Regional e o antigo Secretário da Economia, Vasco Cordeiro. O Secretário Regional de Turismo e Transportes atual e antigo Administrador da SATA, nomeado por Vasco Cordeiro, Vítor Fraga. Os açorianos não podem continuar a perder muitos milhões apenas por erros de alguns governantes socialistas. Nas apostas falhadas, no desperdício e nas opções que custam muito caro aos açorianos. Não é admissível que os governantes responsáveis por toda esta situação continuem-se a apresentar aos açorianos como a solução, quando sabem e sabem bem que são o problema e por isso queriam escondê-lo. A impreparação, a incompetência e a demagogia com que estes governantes têm vindo a dirigir os interesses públicos tem de ser denunciada aqui e tem que ser sempre escrutinada. Quero anunciar que o PSD Açores vai promover a criação de uma comissão de inquérito potestativa para análise do que se passa no Grupo SATA. Estes governantes, Vasco Cordeiro e Vítor Fraga, e todo o Governo têm que ser responsabilizados. Quem está a perder milhões de euros por toda esta incompetência não é o Governo Regional. São os açorianos, que são mal servidos e que pagam os milhões de prejuízos da SATA e que ainda por cima não queriam que nós soubéssemos.